Olá, amigos e amigas do canal. Você já parou para pensar no que tem dentro daquele sorvete delicioso que você adora? Será que é apenas leite, açúcar e frutas? Hoje, vamos desvendar os segredos escondidos nos sorvetes industrializados e entender como eles podem impactar sua saúde. Soiler, não é só sobre calorias. Mas antes de continuarmos, me conta nos comentários, qual é o seu sabor de sorvete favorito? Imagine aquele momento perfeito de um dia quente. Você pega uma colherada de sorvete cremoso e geladinho, sente o sabor doce e refrescante, e de repente, uma dúvida surge: o que será que tem nesse sorvete? Será que é só leite, frutas e açúcar? Ou tem algo a mais? Hoje, vamos abrir as portas da fábrica de sorvetes industrializados e explorar juntos tudo o que eles escondem nos ingredientes. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta para vocês. Você já leu o rótulo de um sorvete antes de comprá-lo? Ou é daqueles que só escolhe o sabor que mais gosta? Responde aí nos comentários, porque esse é o primeiro passo para entender o que estamos consumindo. Muita gente acredita que sorvete é só um docinho inocente, mas, na realidade, ele pode conter uma mistura de substâncias que impactam diretamente a sua saúde. E não estamos falando apenas de calorias. Existem componentes químicos e gorduras que, quando consumidos em excesso, podem prejudicar diversos sistemas do nosso corpo. Mas calma, o objetivo aqui não é tirar toda a graça do seu sorvete preferido. Afinal, todo mundo merece um momento doce, não? Agora, vou compartilhar uma curiosidade rápida. Você sabia que um sorvete pode conter até 50 ingredientes diferentes? Sim, é isso mesmo. Muitos deles com nomes tão estranhos que parecem mais coisas de laboratório do que de uma sobremesa. Por exemplo, o que você acha que são monoglicerídeos ou polissorbato 80? Parece até coisa de filme de ficção científica. E atenção, isso não significa que você precisa abandonar completamente os sorvetes comprados no mercado. Mas entender o que estamos colocando no nosso corpo é essencial. Então, nesse vídeo, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para fazer escolhas mais conscientes. Dica do dia: quando você for ao supermercado da próxima vez, dê uma olhadinha no rótulo do seu sorvete preferido e veja quantos ingredientes desconhecidos ele tem. Depois volta aqui e me conta. Agora, vamos pensar em algo importante. Por que será que essas empresas colocam tantos ingredientes diferentes nos sorvetes? A resposta é simples: durabilidade, textura e sabor artificiais. Isso faz o produto durar mais na prateleira, parecer mais cremoso e atrair nosso paladar. Mas será que o preço a pagar pela nossa saúde compensa? Já parou para pensar como isso afeta o nosso corpo? Aqui vai uma provocação. O que você acha que acontece quando ingerimos corantes, emulsificantes e adoçantes artificiais todos os dias? Será que eles simplesmente desaparecem do nosso organismo? Por isso, neste vídeo, além de falar sobre os perigos dos sorvetes industrializados, quero propor algo diferente. Que tal aprendermos juntos a identificar quais são os ingredientes que fazem bem e os que devemos evitar? Assim, você poderá continuar saboreando seu sorvete favorito, mas de forma mais saudável e consciente. Te pergunto, qual é o seu sabor de sorvete preferido? Você acha que conseguiria substituir o sorvete industrializado por um mais natural? Agora, vamos mergulhar de cabeça no universo dos sorvetes e descobrir tudo o que há por trás desses potes coloridos e deliciosos. Os sorvetes industrializados são conhecidos pela cremosidade, sabor irresistível e aparência atrativa. Mas o que muitos não sabem é que, para alcançar essas características, a indústria alimentícia utiliza uma série de componentes químicos que, quando consumidos em excesso, podem trazer sérios riscos à saúde. A seguir, vamos analisar os principais ingredientes problemáticos e os danos que eles podem causar ao organismo. Açúcar refinado, o vilão mais doce. O açúcar refinado, presente em grandes quantidades nos sorvetes industrializados, é um dos principais responsáveis por problemas como obesidade. O consumo excessivo de açúcar é diretamente relacionado ao aumento do peso corporal, pois ele fornece calorias vazias sem nutrientes. Diabetes tipo 2. O excesso de açúcar pode levar à resistência à insulina, um fator-chave para o desenvolvimento da diabetes. Cáries dentárias.
O açúcar alimenta bactérias na boca, que produzem ácidos e corroem o esmalte dos dentes. Doenças cardiovasculares. O consumo prolongado de açúcar em excesso pode aumentar os níveis de triglicerídeos e o risco de doenças do coração. Gorduras trans e gorduras saturadas. As gorduras trans são usadas para melhorar a textura e a durabilidade dos sorvetes, mas os efeitos no corpo são alarmantes. Aumento do colesterol ruim, LDL favorece o acúmulo de placas nas artérias, causando aterosclerose. Redução do colesterol bom, HDL diminui a capacidade do corpo de combater inflamações e eliminar o colesterol ruim. Doenças cardiovasculares. A ingestão de gorduras trans é um dos maiores fatores de risco para ataques cardíacos e derrames. Doenças hepáticas. Essas gorduras podem causar acúmulo de gordura no fígado, levando a doenças como esteatose hepática. Corantes artificiais. A beleza que prejudica. Os corantes artificiais são usados para dar cores vibrantes aos sorvetes, mas seu consumo frequente pode causar hiperatividade em crianças. Estudos mostram que corantes como o amarelo tartrazina podem agravar sintomas de TAR, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alergias. Algumas pessoas apresentam reações alérgicas, como urticária e irritações na pele. Possíveis efeitos cancerígenos. Alguns corantes, como o vermelho 40, estão associados a um risco aumentado de câncer em estudos laboratoriais. Estabilizantes e emulsificantes. A química da textura. Esses aditivos, como polissorbatos e monoglicerídeos, são usados para estabilizar e emulsionar o sorvete, mas danos à microbiota intestinal podem alterar a composição das bactérias boas no intestino, levando a problemas digestivos e enfraquecimento do sistema imunológico. Inflamação sistêmica. Essas substâncias podem contribuir para inflamações crônicas no corpo. Aumento de doenças metabólicas. Alterações na microbiota intestinal podem influenciar no desenvolvimento de obesidade e diabetes. Adoçantes artificiais. A ilusão de menos calorias. Sorvetes diet ou zero açúcar geralmente contêm adoçantes como aspartame e sucralose, que apresentam riscos como alterações metabólicas. Apesar de não conterem calorias, os adoçantes podem confundir o organismo, levando ao aumento da fome e ao ganho de peso. Problemas digestivos. Adoçantes como o sorbitol podem causar diarreia e inchaço abdominal. Possíveis efeitos neurotóxicos. O aspartame, em particular, está associado a dores de cabeça e sintomas neurológicos em algumas pessoas. Conservantes. O eterno do sorvete. Conservantes, como o benzoato de sódio, prolongam a vida útil do produto, mas podem causar inflamações. Alguns conservantes são capazes de desencadear processos inflamatórios no corpo. Comprometer o sistema respiratório. Em casos extremos, podem agravar asma e outras condições respiratórias. Impactos sistêmicos. Agora, vamos conectar os perigos dos componentes químicos ao funcionamento dos principais sistemas do corpo humano: sistema digestivo, inchaço, prisão de ventre e alterações na flora intestinal. Sistema imunológico, enfraquecimento devido ao excesso de conservantes e estabilizantes. Sistema nervoso, alterações de humor e concentração, especialmente em crianças. Sistema cardiovascular, aumento da pressão arterial, colesterol e risco de doenças do coração. Sistema metabólico, ganho de peso, resistência à insulina e início do diabetes tipo 2. Sistema endócrino, desequilíbrios hormonais provocados por adoçantes e açúcares. Pensando juntos sobre suas escolhas. Antes de continuar, pense e responda: você já percebeu algum efeito no seu corpo depois de consumir sorvete? Você acha que seria fácil reduzir o consumo de sorvetes industrializados? Lembre-se, a intenção aqui não é demonizar o sorvete, mas sim aumentar a conscientização sobre as escolhas que fazemos. E agora, que tal explorarmos como esses componentes podem ser substituídos em versões mais saudáveis? Fique até o final do vídeo para descobrir algumas alternativas incríveis. O consumo de sorvetes industrializados não afeta apenas um aspecto isolado da saúde, seus efeitos se espalham por diversos sistemas orgânicos. Cada componente químico presente nesses produtos pode desencadear reações adversas no organismo, comprometendo desde o sistema digestivo até o cardiovascular.
Vamos explorar como esses impactos se manifestam e como podem prejudicar a saúde a longo prazo. Sistema digestivo, o primeiro a ser afetado. O sistema digestivo é o ponto de entrada de todos os alimentos e, portanto, o mais vulnerável aos efeitos dos componentes químicos presentes nos sorvetes. Alteração da microbiota intestinal. Os estabilizantes e emulsificantes, como o polissorbato 80, interferem na composição das bactérias boas do intestino, resultando em redução da diversidade bacteriana. Aumento da permeabilidade intestinal, síndrome do intestino permeável. Isso pode levar a inflamações crônicas e maior risco de doenças autoimunes. Dificuldades na digestão. A alta concentração de gorduras saturadas e açúcares pode causar desconfortos como inchaço, diarreia ou prisão de ventre. Alergias e intolerâncias. Lactose e glúten presentes em alguns sorvetes industrializados podem desencadear reações adversas, como cólicas, náuseas e fadiga. Sistema cardiovascular. A longo prazo, um perigo silencioso. O coração e os vasos sanguíneos sofrem diretamente com o consumo excessivo de gorduras trans, gorduras saturadas e açúcar refinado. Aumento do colesterol LDL. O ruim, as gorduras trans contribuem para o acúmulo de placas nas artérias, aumentando o risco de aterosclerose. Redução do colesterol HDL. O bom, o desequilíbrio entre o colesterol bom e ruim prejudica a proteção cardiovascular. Pressão arterial elevada. O açúcar, ao ser consumido em excesso, está associado a maiores níveis de pressão arterial, sobrecarregando o coração. Inflamação sistêmica. Conservantes e adoçantes artificiais podem provocar inflamações nos vasos sanguíneos, acelerando o desenvolvimento de doenças cardíacas. Sistema nervoso. Impactos no cérebro e no comportamento. Embora o sorvete seja frequentemente associado a momentos de prazer, os aditivos químicos podem afetar negativamente o sistema nervoso central. Efeitos neurotóxicos dos adoçantes artificiais. O aspartame, por exemplo, pode alterar a produção de neurotransmissores, levando a dores de cabeça frequentes. Alterações de humor e irritabilidade. Déficits cognitivos, como dificuldade de concentração. Hiperatividade em crianças. Corantes artificiais, como o amarelo tartrazina, estão associados ao agravamento de sintomas de TAA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Dependência psicológica. O açúcar refinado estimula os mesmos centros de prazer no cérebro ativados por substâncias viciantes, criando uma relação de compulsão alimentar. Sistema imunológico. Defesas enfraquecidas. Os conservantes e outros aditivos químicos podem comprometer a eficiência do sistema imunológico. Alteração da resposta imunológica. A microbiota intestinal afetada por emulsificantes reduz a capacidade do organismo de combater infecções. Aumento de inflamações crônicas. O consumo regular de componentes químicos pode levar a um estado de inflamação contínua, aumentando o risco de doenças como artrite reumatoide e lúpus. Reações alérgicas. Conservantes e corantes podem desencadear respostas alérgicas, como erupções cutâneas, dificuldade respiratória e inchaço. Sistema endócrino. O equilíbrio hormonal em risco. Os aditivos químicos e o açúcar refinado presentes nos sorvetes podem interferir diretamente nos hormônios do corpo. Resistência à insulina. Altos níveis de açúcar no sangue, causados pelo consumo de sorvetes, sobrecarregam o pâncreas, levando ao desequilíbrio hormonal. Disruptores endócrinos. Certos conservantes e estabilizantes podem atuar como disruptores hormonais, alterando a produção de hormônios sexuais e da tireoide. Risco de diabetes tipo 2. O excesso de açúcar aumenta a probabilidade de desenvolvimento de resistência à insulina, condição precursora da diabetes. Sistema respiratório. Um impacto menos conhecido. Embora menos comum, alguns componentes químicos podem agravar condições respiratórias. Exacerbação da asma. Conservantes como benzoato de sódio podem desencadear crises asmáticas em indivíduos sensíveis. Alergias respiratórias. Os corantes artificiais podem causar irritação nas vias aéreas, especialmente em crianças. Sistema musculoesquelético. Enfraquecimento progressivo. A saúde óssea e muscular também pode ser afetada pelo consumo excessivo de sorvetes industrializados. Perda de massa óssea. O excesso de açúcar reduz a absorção de cálcio e magnésio, minerais essenciais para ossos fortes. Fadiga muscular.
A ingestão frequente de açúcar em excesso pode levar à sensação de cansaço e baixa energia muscular. Sistema reprodutor, preocupações futuras. Certos aditivos químicos podem prejudicar a fertilidade e a saúde reprodutiva. Danos ao DNA reprodutivo. Conservantes e corantes artificiais podem aumentar o risco de alterações genéticas, afetando a qualidade dos óvulos e espermatozoides. Desequilíbrios hormonais. A presença de disruptores endócrinos nos sorvetes pode impactar a regulação hormonal necessária para a reprodução. Pontos positivos do consumo de sorvete. Prazer e satisfação imediata. O consumo de sorvete é associado ao prazer imediato. Quando você come um sorvete gelado, seu corpo libera dopamina, o neurotransmissor do prazer, gerando uma sensação de felicidade e satisfação. Isso acontece porque o açúcar e as gorduras presentes no sorvete ativam os centros de prazer do cérebro, proporcionando um alívio momentâneo do estresse e melhorando o humor, adoçantes e sensação de bem-estar. A glicose e o açúcar presentes no sorvete aumentam temporariamente os níveis de energia e fazem com que o corpo se sinta revigorado. Além disso, o sabor doce e refrescante pode ser um grande aliado nos dias quentes, ajudando a combater o calor. Associação a momentos de convívio social. O consumo de sorvete está muitas vezes associado a momentos de lazer com amigos e familiares. Comer sorvete em festas, reuniões e encontros pode fortalecer os laços sociais, criando memórias afetivas e momentos agradáveis. Fonte de calorias rápidas. Para pessoas que necessitam de uma dose rápida de energia ou para aqueles com dificuldades em ganhar peso, o sorvete pode ser útil. Como ele contém uma boa quantidade de calorias provenientes de açúcares e gorduras, pode servir como uma boa fonte de calorias rápidas para quem precisa repor a energia de maneira imediata. Fonte de carboidratos. O açúcar presente no sorvete oferece uma fonte de carboidratos de rápida absorção, o que pode ser vantajoso para quem pratica atividades físicas intensas ou está se recuperando de uma doença e precisa de um impulso rápido de energia. Aporte de nutrientes, em pequena quantidade. Embora o sorvete industrializado não seja considerado uma grande fonte de nutrientes, ele contém alguns componentes que podem ser benéficos em pequenas quantidades, como proteínas, cálcio e vitaminas A e D, cálcio e saúde óssea. Alguns sorvetes à base de leite são uma fonte razoável de cálcio, um mineral essencial para a saúde óssea. O cálcio é crucial para a formação e a manutenção de ossos e dentes fortes, além de desempenhar um papel importante na coagulação sanguínea, contração muscular e funcionamento nervoso. Vitaminas A e D. Vitaminas como a A e a D também podem estar presentes em sorvetes feitos com leite integral. A vitamina A ajuda na saúde ocular e na manutenção da pele, enquanto a vitamina D é importante para a absorção de cálcio e a saúde óssea. Pode ser um alívio psicológico. Comer sorvete pode ser uma forma de indulgência, e muitas pessoas recorrem ao alimento como uma maneira de relaxar e aliviar o estresse. Esse ato de se permitir um prazer pode ajudar a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a criar uma sensação de conforto. Controle de humor. O açúcar tem um efeito positivo no humor, promovendo a liberação de serotonina, um neurotransmissor associado à sensação de bem-estar. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas costumam consumir sorvetes em momentos de tristeza ou frustração. Pontos negativos do consumo de sorvete. Aumento do risco de doenças metabólicas. Embora o sorvete seja delicioso, seu consumo frequente em grandes quantidades pode ter um impacto negativo sobre a saúde metabólica. O alto teor de açúcar e gorduras saturadas está diretamente associado a diversas doenças, principalmente quando consumido de forma excessiva. Aumento de peso e obesidade. O sorvete é uma sobremesa de alta densidade calórica, o que significa que é fácil consumir grandes quantidades sem perceber o impacto no peso. O excesso de calorias pode levar ao acúmulo de gordura corporal e ao desenvolvimento da obesidade. Diabetes tipo 2. O consumo constante de alimentos ricos em açúcar, como o sorvete, pode levar à resistência à insulina, uma condição que pode desencadear o diabetes tipo 2, uma doença crônica que afeta a capacidade do corpo de regular os níveis de glicose no sangue. Danos ao sistema cardiovascular. A ingestão excessiva de sorvete industrializado também pode afetar a saúde cardiovascular.
As gorduras saturadas e trans presentes no produto aumentam os níveis de colesterol ruim, LDL, e podem causar o acúmulo de placas nas artérias, um fator de risco para doenças cardíacas. Aterosclerose e infarto. O colesterol alto, associado ao consumo de gorduras ruins, pode levar ao desenvolvimento de aterosclerose, uma condição que estreita e endurece as artérias, aumentando o risco de infarto e AVC. Pressão arterial elevada. O excesso de açúcar pode prejudicar a função do sistema cardiovascular e aumentar a pressão arterial, o que coloca mais pressão sobre o coração e os vasos sanguíneos, elevando o risco de hipertensão e outras doenças relacionadas. Impacto no sistema digestivo e metabólico. O sorvete, especialmente o industrializado, pode prejudicar o sistema digestivo devido aos componentes artificiais e gorduras. O intestino, em particular, é afetado pela adição de emulsificantes, conservantes e adoçantes artificiais. Distúrbios digestivos. A ingestão frequente de sorvetes pode causar inchaço, gases e até constipação, já que o excesso de gordura e açúcar sobrecarrega o sistema digestivo. Intolerância à lactose. Para pessoas com intolerância à lactose, o consumo de sorvete pode resultar em cólicas abdominais, diarreia e desconforto. Efeitos psicológicos negativos. Embora o consumo de sorvete possa trazer prazer imediato, a indulgência excessiva pode desencadear sentimentos de culpa e ansiedade. Quando consumido como forma de lidar com emoções, o sorvete pode criar um ciclo vicioso de compulsão alimentar. Vício em açúcar. O açúcar é um dos principais culpados no desenvolvimento de dependência alimentar. Com o tempo, o corpo se acostuma com o consumo regular de açúcar, criando um ciclo de desejos constantes, o que pode afetar negativamente a saúde mental e emocional. Culpa e ansiedade. Muitas pessoas que consomem sorvete como uma maneira de aliviar o estresse podem acabar se sentindo culpadas por indulgência excessiva, o que aumenta a ansiedade e o desconforto psicológico. Aumento do risco de câncer. Embora a ligação entre o consumo de sorvete e o câncer não seja totalmente compreendida, alguns dos componentes químicos presentes no produto podem aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Aditivos e conservantes cancerígenos. Alguns conservantes, como o BHA, butiláter-hidroxianisole, e corantes artificiais podem ser considerados cancerígenos quando consumidos em grandes quantidades e por longos períodos. Esses aditivos têm sido associados a um aumento no risco de cânceres como o de fígado e rins. Chegamos ao final de mais um vídeo, e agora é o momento perfeito para refletirmos sobre tudo o que aprendemos e conversar um pouco mais sobre como o consumo de sorvete se encaixa nas nossas vidas, não apenas como uma indulgência deliciosa, mas também como algo que pode afetar nossa saúde de formas profundas. Mas antes de tudo, quero saber de você. Quantas vezes você já se pegou com vontade de comer aquele sorvete, seja por prazer, por ansiedade ou simplesmente para aliviar o calor? Deixe seu comentário abaixo, eu adoraria saber como o sorvete faz parte da sua rotina. De acordo com estudos, o consumo excessivo de sorvete e outros alimentos industrializados pode estar diretamente relacionado ao aumento do risco de obesidade, que por sua vez é um dos maiores fatores de risco para várias condições de saúde. Isso te faz repensar o seu consumo? Você já teve alguma experiência onde precisou lidar com as consequências do consumo excessivo de alimentos que te trouxeram prazer imediato, mas efeitos negativos depois? Entendo que o sorvete, assim como outras sobremesas, é irresistível, especialmente quando ele está relacionado a momentos especiais. Comer sorvete é uma maneira de celebrar a vida, de compartilhar momentos com amigos e familiares. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Mas será que essas celebrações não poderiam ser mais saudáveis? Será que podemos criar memórias felizes e especiais com alternativas mais nutritivas? Eu quero saber de você. Como você enxerga esse equilíbrio entre o prazer de comer sorvete e as escolhas que você faz para manter a saúde em dia? Falando sobre alternativas, você sabia que existem sorvetes mais saudáveis, feitos com ingredientes naturais e com menos açúcar? O mercado tem se adaptado cada vez mais a essa demanda por produtos mais saudáveis, e opções como sorvetes à base de frutas, sorvetes com menos calorias e até mesmo opções veganas têm se tornado mais populares. Já experimentou algum desses? Como foi a sua experiência? Acho que o grande ponto é encontrar alternativas que te tragam prazer,
sem os efeitos negativos dos ingredientes processados, e por isso gostaria de te convidar a pensar sobre como você pode mudar o seu consumo de forma gradual. Agora, uma grande pergunta que quero deixar com você é: como podemos fazer escolhas alimentares mais conscientes sem abrir mão do prazer? Será que podemos, sim, apreciar um bom sorvete sem prejudicar nosso bem-estar? Eu tenho certeza de que a resposta está em balancear os alimentos industrializados com aqueles mais naturais e nutritivos. O que você acha disso? Você está disposto a explorar alternativas mais saudáveis para equilibrar seu consumo e continuar aproveitando os momentos de prazer? Pense na sua saúde a longo prazo. Você gostaria de envelhecer de forma saudável, com mais energia, vitalidade e sem doenças crônicas? Eu não estou dizendo que você precisa eliminar o sorvete completamente, mas que tal reduzir a frequência e buscar versões mais naturais? Já pensou em incluir sorvetes de frutas congeladas na sua alimentação? Ou até mesmo receitas caseiras, onde você controla os ingredientes e pode optar por adoçantes naturais, como o mel ou o xarope de bordo. Eu sei que essas mudanças podem parecer difíceis no começo, principalmente se você já está acostumado a consumir sorvete com frequência. Mas que tal começar com pequenas mudanças? Tente experimentar novas opções e observe como seu corpo reage. Você já experimentou substituir o sorvete convencional por opções mais saudáveis? Como foi a sua experiência? Eu quero muito saber! Talvez você tenha descoberto novos sabores, texturas e até novas formas de se divertir com alimentos que realmente promovem o bem-estar. Agora, me conte, como você está se sentindo após assistir a esse vídeo? Qual foi o ponto mais importante que você aprendeu? Você tem algum outro alimento que gostaria de discutir aqui, ou tem alguma dúvida sobre como equilibrar os prazeres da vida com as escolhas saudáveis? Eu adoraria saber! Até um novo vídeo, espero a todos!